Olá, amigos, aqui estamos nós para mais um estudo, mais um capítulo do nosso livro, esse livro de aprendizado, que é o Ação e Reação, que André Luiz vem nos trazer através de Chico Xavier, trazendo para nós grandes ensinamentos. Tudo bem, Márcia? Oi, Thelma, tudo bem, graças a Deus. Que bom, né, estarmos aqui de volta com mais um Bom, estudo. Estamos iniciando hoje um novo capítulo, né? Começaremos o capítulo 9, que nós vamos ver a história do assistente Silas, mas vamos ver mais ou menos o que a gente viu no capítulo 8, eram os preparativos para o retorno, né? Retorno do Antônio Olímpio, que ele voltaria com a sua esposa, mas eles precisam, antes de retornar à Terra, né, reencarnar, conseguir fazer com que o Leonel e o Clarindo, que são os filhos, os irmãos do Antônio Olímpio, né, que ele assassinou, conseguissem se libertar da obsessão que eles estão fazendo ao seu filho Luiz, que está encarnado ainda. Então, o assistente Silas, junto de André Luiz e Hilário, vêm à terra e vão à residência do Luiz, que é casado, tem 2 filhinhos, e está passando por esse momento totalmente, né, arraigado às questões materiais. E o Silas vai ali naquele ambiente muito tranquilamente, e ele, se fazendo assim também muito humilde, ele vai tentando se chegar ao Leonel e ao Clarindo e demonstra que ele conhece o processo que eles estão fazendo de obsessão, que é verdadeira hipnose mental que eles fazem no Luiz. E vê também vários outros espíritos povoando a residência ali do Luiz, todos aqueles que são ligados às questões materiais, presos às questões materiais. Então, ele começa a ganhar a confiança do Leonel e do Clarindo, e eles falam que no dia seguinte eles vão voltar. Então, é aí que nós paramos. Eles agora estão voltando à casa lá do Luiz, e é o que nós vamos ver agora no capítulo 9, que é isso, a história de Silas, que a gente vai ver todo esse assistente, tudo aquilo que ele já passou, né, na sua última encarnação aqui na Terra. Então é isso. Vamos lá, né? Mais um grande aprendizado que nós vamos ter com esse capítulo. A Thelma vai ler para a gente. é isso aí. E a gente, é uma observação que a gente faz nesse capítulo, é a humildade, né, desse assistente, trazer essa história do fundo da sua alma, né, que não deve, a gente vai acompanhar, a gente vai ver que não deve ter sido fácil, né? Mas vamos em frente, vamos olhar, vamos estudar e aprender com André Luiz aliás, com Silas, né? Nessa história que ele vai nos contar. Então, é a parte 1. O André continua dizendo para nós que na noite imediata a esse fato que a Márcia relatou para nós, acompanhando o assistente, eu e Hilário, quer dizer, André e Hilário, achamos-nos de novo na residência de Luiz, que são esses 2 irmãos. Aliás, esse filho, né, do Do Antônio Olímpio, né? Antônio Olímpio. Os irmãos de Antônio Olímpio receberam-no de bom grado. Em larga copa da fazenda, reunia-se a família a 2 agregados em repasto ligeiro. Marcava o relógio 21 horas. Na fisionomia do dono da casa era quase A fisionomia do dono da casa era quase a mesma da véspera, não obstante a diferença que a máscara física lhe impunha. Enquanto Adélia acariciava as crianças, entontecidas de sono, o marido comentava o noticiário radiofônico, destacando apontamentos alarmantes que assinalara nos setores da economia. E falando para os amigos assombrados, salientou as dificuldades públicas, relacionou misérias imaginárias, criticou os políticos e os administradores e referiu-se às pragas do café e da mandioca, detendo-se particularmente sobre as epizootias.
Isso deve ser... Epizotias, eu tenho aqui, né, é um termo utilizado para descrever quando o gado, né, adoecimento ou morte de um número significativo, aliás, de animais em uma região no mesmo período de tempo, né? A gente vê às vezes assim, tem uma doença aí, a febre diz, aí mata um monte, né, morre um monte de animais. Isso são as epizotias. Epizotias, né? É um termo mais ligado à questão agrária, né? Isso. Então, o que a gente pode comentar aqui nesse início, né? A gente vê aí a Adélia envolvida com as crianças e o Luiz, né, que é o marido dela, envolvido aí com as notícias que são pertinentes aos pensamentos e às questões de interesse dele, né? Porque a gente lembra, Márcia, que ele está totalmente envolvido aí nesse interesse por causa desses tios dele, né, que está ali fomentando e insuflando as ideias para que ele tome conta ali, né, das propriedades que eles se acham donos ainda, né? Lembra A disso? gente, a gente vê, o Luiz já tem de característica dele essa questão da avareza, da ligação às questões materiais, isso muito por conta do Antônio Olímpio, pai, que incutiu isso nele desde cedo. Os E exemplos, né? os dois tios, né, desencarnados, Leonel e Clarindo, só fomentam aquilo que já está dentro dele. Então, e ele está cada vez mais totalmente fissurado com ideias fixas nessa questão da avareza, de guardar, 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 guardar. E é isso que a gente vê no Luiz. Isso é exatamente o quadro da obsessão, né? Que o espírito obsessor começa a insuflar essas ideias, a fomentar esses interesses, né? Fazendo com que ele se torne presa, né? De uma forma que ele possa até mesmo direcionar os pensamentos, né? Tomando aos poucos a vontade e tudo mais. A gente sabe que eles estão sob um processo de hipnotismo, né? Que é Exatamente. uma possessão grave, né? E é isso. Então, vamos em frente. Então, por fim, não satisfeito em enunciar as calamidades da terra, falou inconsequente quanto à suposta ira do céu, afirmando crer que o fim do mundo estava próximo e clamando contra o egoísmo dos ricos que agravava o infortúnio dos pobres. Esse comentário é bem conhecido nosso, né? Ele Silencioso, cheio de recursos e ele não se acha egoísta, né? pois é, ele não se engloba ali. Não se inclui nesse, né? Silenciosos todos, ouvíamos-lhe a palavra, quando Leonel, mais confiado, dirigiu-se ao assistente, observando. O assistente aí é o Silas, né? Uhum. Está vendo esse homem? E apontou para Luís, cujo verbo dominava a pequenina assembleia familiar. É o derrotismo em pessoa, enxerga tudo em termos de cinza e lama, ajuiza com firmeza sobre os desastres sociais e conhece as zonas mais tristes da indigência coletiva. Entretanto, não sabe desfazer-se de um só centavo dos milhões que retém a favor dos que sofrem nudez e fome. E depois de um sorriso irônico, ele faz uma pergunta: acreditam acaso possa ele continuar merecendo a felicidade de permanência num corpo carnal? É incrível essa observação, né? Partindo de um espírito obsessor, né? Porque ele está comentando toda a postura do Luiz em relação aos bens que ele detém, né? Eu acho assim E, muito de uma inteligência, né? Porque a gente pensa que o obsessor é alguém que não observa nada, ou então de uma inteligência a quem, né? Mas pelo contrário. e ele coloca aqui
tem lições para a gente aqui, né? Até para os dias atuais, sabe, Thelma? Porque se a gente liga, que eles estavam ali escutando rádio, televisão, alguma coisa Naquela assim, época né? era o rádio que trazia, né, É. as notícias. Então, pois é, e só ele agravando as notícias, né? Ele não via nada de bom nas notícias. E se a gente for olhar os nossos noticiários, se a gente ficar Poxa. preso o dia inteiro com aquilo, Uhum. nós vamos ser esse derrotismo em pessoa, né? Então, o que mais a gente tem que. Eu lembro nas nossas reuniões mediúnicas, né, os espíritos já falaram: olha, vê as notícias uma vez por dia, e tá bom, porque depois a gente vai. As notícias a gente sabe que repete, 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 e a gente fica interiorizando esse ambiente pesado que a gente sabe que a gente está passando, mas ao mesmo tempo eles falam o tempo todo para a gente, bom ânimo, não se deixem. E aliás, né, Emmanuel sempre fala para a gente, né, o mal não merece comentários, né, que a Uhum. gente não tem que ficar trazendo isso para dentro de nós, porque vai fazer com que a gente fique sempre com esse jeito de derrota, de que, nossa, estamos indo cada vez de mal a pior, que essa terra está sem governo, e a gente sabe que não é isso, que nada Aliás, acontece, em né? relação a noticiário, às vezes é melhor você nem ligar, né, a TV Exatamente. ou algum outro meio de comunicação para assistir essas notícias, porque não é uma indiferença, é a questão de você não se envolver e não ir minando a nossa esperança, o nosso bom ânimo, né? Porque você, depois de um noticiário desse, o que você diz do nosso país, por exemplo, né? Pois é. Você fica totalmente nesse espírito de derrotismo que ele está comentando aqui, né? Por que ele está assim? O derrotismo em pessoa. Porque ele está só absorvendo, né, essas notícias negativas e a pessoa termina ficando negativa, né? E é isso. E eles falam aqui, né? Acreditam acaso possa ele continuar merecendo a felicidade da permanência no corpo carnal? Quer dizer, a intenção deles é prejudicar o Luiz a tal ponto que ele Quando desencarne, ele né? desencarnar. É. É. Silas contemplou as personagens da cena doméstica, mostrando imensa piedade no semblante amigo, e considerou: Leonel, todas as suas observações apresentam lógica e verdade à primeira vista. Superficialmente, Luiz é um exemplar consumado de pessimismo e de usura. Todavia, no fundo, ele é um doente necessitado de compaixão. Há moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Quem seria ele amparado por influências outras? Espiritualmente abafado entre as visões da fortuna terrestre com que lhe assediamos o pensamento, o infeliz perdeu o contato com os livros nobres e com as nobres companhias. Tem a socorrê-lo apenas a religião domingueira dos crentes que se julgam exonerados de qualquer obrigação para com a fé, contanto que participem do ofício de adoração a Deus no final de semana, no fim de semana. Quem poderia prever-lhe as mudanças benéficas desde que pudesse receber outro tipo de assistência? Isso aí é um chamado para nós, né? Porque muitas vezes nós vamos ao templo, vamos dizer, o templo espírita, no nosso Uhum. caso, uma vez por semana, e lá nós tomamos o nosso passe, tomamos a nossa água fluidificada, vemos as pessoas, ouvimos a palestra, mas muitas vezes, ao sair da casa espírita, não lembramos nem mais o tema que foi estudado, porque quando nós estávamos ali sentados, estava com o pensamento, né, em outras questões, porque o pensamento da gente é assim mesmo, né? Vai e volta, a gente tem que fazer um esforço para concentrar. Então, não tem muita diferença do que ele está falando aqui, e a gente age dessa forma. E ao longo da semana, será que nós temos tempo para ler uma página, para fazer uma prece ao início do dia, para agradecer, né? Porque a gratidão é um sentimento nobre, né? Que abre os nossos
as nossas possibilidades de receber mais ainda. Então, esses pensamentos nos tornam mais leves, né? Mais esperançosos, e às vezes a gente não consegue entender a necessidade de termos essa postura, né? O que você acha? Eu acho isso mesmo, Thelma. E olha que interessante a pergunta, né, do Silas para eles. Quem seria o Luís se ele tivesse outras Outras influências? Com espíritos benfeitores ao lado dele, inspirando boas leituras, boas obras, né? Aí, ou boas companhias. Mas não, ele, do jeito que ele é obsediado, as influências que são nele são influências muito ruins. E ele se deixa levar, porque nem ele tem força também para reagir a isso, né? Então, olha, ele termina perguntando quem poderia prever as mudanças no Luís se ele tivesse outro tipo de influências e de Ou assistência, seja, né? outro E tipo de atitude. quem Luís seria esse, né? Se já não tivesse a educação que teve do pai, que cuidou com muito amor e carinho, mas também incutiu nele essas ideias de avareza, né? E mais os desencarnados que o obsediam o tempo todo. Se não fosse tudo isso, quem seria esse Luís? Óbvio que ele já traz questões dentro dele, mas talvez ele fosse outra pessoa, né? E a vivência com o pai não foi muito diferente desse cenário, né? Porque o pai também tinha muito interesse nas coisas materiais, Isso. preocupado com o ter, com a questão da posse, né? Então, isso já é um padrão vibratório ali da própria casa, né? Uhum. Clarindo e Leonel, que são os dois irmãos, registraram-lhe as ponderações como se vissem apunhalados no âmago, tal a expressão de revolta que lhes assomou ao olhar coruscante, ao olhar rígido, né? No entanto, ele e o pai são nossos devedores, diz eles, né? Roubaram-nos, assassinaram-nos, exclamou Leonel com a inflexão da criança voluntariosa e inteligente que se vê contrariada em seus caprichos. E que desejam vocês que eles façam? Acrescentou Silas, sem perturbar-se. Hão de pagar, bramiu Clarindo, cerrando os punhos. E Silas, então, obtemperou. Quer dizer, o Clarindo, se eu não me enganar aí nos nomes, eu acho que é o mais revoltado, né? Que tem um que é mais dócil e o outro é menos, né? É mais. Uhum. Eu acho que é o Clarindo, porque Eu acho que é o Clarindo, sim. ele sempre responde com essa revolta, né? A gente sente um ressentimento, uma raiva muito grande, não é para menos, né? Ele passou pela a situação que o próprio irmão criou para ele, mas isso tudo vem fazendo com que ele fique cada vez mais, né, ligado ao objetivo dele. E ele continua assim: pagar é o verbo próprio, agora é o Silas que está falando. Contudo, como pode o devedor resgatar-se quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de solver os débitos? Que a nós mesmos cabe sanar os males de que somos autores, não padece qualquer dúvida. Entretanto, se nos compete retificar hoje uma estrada que ontem desorganizamos, como proceder se nos decepam agora as mãos? O próprio Cristo aconselhou: ajudai aos vossos inimigos. Aí aqui, Tem Thelma, eu deixei, você marcou? porque tem uma nota aqui, né, sobre esse entre aspas, né? André Luiz põe nos lábios de sua personagem uma síntese dos versículos 27 e 28 do capítulo 6 de Lucas, para ser mais facilmente compreendido por aqueles espíritos cheios de ódio aos quais repugnaria o verbo amar. Eles se rebelariam diante do texto completo. Seria inabilidade falar em amar naquele momento, mas ajudar a pagar foi bem aceito porque eles queriam receber.
Então, ele troca Mais uma ajudar os tática, vossos, né? né? Então, ele, espertamente, ele troca a palavra amar aos vossos Troca o inimigos, verbo, é. troca o verbo. Imagina falar essa palavra para eles, Não, né? não tem a mínima condição, né? E ajudar fica mais suave para eles entenderem, né? Eu Então, isso deixei aí é esse uma vermelhinho aí, que é para a técnica, gente né, saber. do Silas para envolvendo, ele está fazendo isso, ele está envolvendo esses dois companheiros, né? Então, ele continua: muitas vezes penso que semelhante afirmativa, corretamente interpretada, quer dizer assim: ajudai os vossos inimigos para que eles possam pagar as dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz. Via-se o assistente com a simpatia conquistada na véspera e com a argumentação despretensiosa e límpida, lograr inequívoca superioridade moral sobre o ânimo dos obsessores de sentimento enrijecido. Então, ele coloca esse ensinamento de Jesus, que não foi fácil para aqueles judeus da época, né, entenderem, e continua sendo difícil hoje, principalmente aos espíritos empedernidos no mal, né? Hoje, para nós, se a gente fala assim, amai os vossos inimigos, ainda soa um Ainda é pouco muito de. difícil, né, Terra? É difícil. Você amar o inimigo, você vê o inimigo com compaixão, é bem difícil, não é sempre que nós ouvimos isso com calma, com pacificação, né, no nosso coração. Então, ele coloca essa forma bem interessante aí, né, que a gente pode utilizar nos nossos atendimentos fraternos, né, nas nossas terapias, para identificar esse amor de uma outra forma, né? E ele é extremamente inteligente, o Silo, né? O Super assim. Silas, Como é que ele vai fazendo eles ele é pensarem? muito Como é didático. que o inimigo pode pagar o que deve se o credor tira todas as possibilidades dele de pagar? Né? Está prejudicando tanto a ele. Como é que ele pode pagar se eles tiram todas essas possibilidades? As condições, Então, né? ele vai fazendo eles raciocinarem, né? Então, ele fala aqui, então, ele explica, eu interpreto ele dizendo, né, o que Jesus quis dizer, ajudai os vossos inimigos para que eles possam pagar as suas dívidas, né? Restaurando o equilíbrio da vida. Que aí ele diz, se eles conseguirem pagar, tanto ele quanto nós seremos beneficiados, né? Todos dois vão ficar em paz. Então, ele vai fazendo com que eles raciocinem nessa questão da dívida, né, e do pagamento do credor. E junto a essa passagem de Jesus, a esse ensinamento de Jesus. Ele vem realmente com muita astúcia, né, com muita Muita sabedoria, inteligência. né? Uma didática Exatamente. que ele tem, muito, muito bacana, né? É. Ainda assim, Leonel perguntou a medo, quer dizer, ainda movimentado por esse medo. Que considerações são essas? Será você algum padre disfarçado? Porque aí ele começa a desconfiar, né? De que lado você É. está? Intentará, porventura, a nossa modificação? Engana-se, meu amigo, disse o Silas. Se algo procuro em nossa comunhão fraterna, é a minha própria renovação. E talvez porque longa pausa se fez sentir em nosso grupo, Silas continuou. Pela sedução do dinheiro, também caí na última passagem pela terra. A paixão da posse governava-me todos os ideais. A fascinação pelo ouro tomou-me o ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título de médico numa universidade venerável, fugi ao exercício da profissão para vigiar os movimentos do meu velho pai, a fim de que nem ele mesmo viesse a dispor com largueza os bens de nossa casa. O apego às nossas propriedades e aos nossos haveres transformou-me num réprobo do paraíso familiar, convertendo-me ainda num verdugo intratável, naturalmente odiado por todos os que viviam em subalternidade no vasto círculo
de minha temporária dominação. É isso que nós comentávamos no início, né, Márcia? Porque é de uma humildade, ao mesmo tempo de uma inteligência, de uma sabedoria, né, que ele se coloca ali, quando ele começa a disfarçar, a desconfiar que ele estava querendo mudar o pensamento deles, né? Ele se mostra, ele se despe da sua, assim, na sua mais íntima, né, condição, para mostrar o exemplo que ele vivenciou na sua última encarnação. Muito Porque bonito. eu fico pensando isso que você falou da humildade, porque não é fácil para nenhum de Não, nós não. falarmos das nossas mazelas, Nas né? nossas A dores, gente nos nossos até consegue conflitos. falar na terapia, em coisa assim, mas e às vezes com algum amigo, mas mesmo assim nem sempre. Que às vezes a Você gente não não consegue nem fala. enxergar para nós mesmos, né? Sermos sinceros conosco mesmo. E o Silas ali vai abrir, a gente vai ver ao longo desse capítulo todo, abrir o seu coração e contar a verdadeira história da vida dele na última encarnação. Então, é É, de uma humildade muito grande muito. É, para que ele possa tocar aqueles dois corações, do Leonel e do Clarindo. quer dizer, ele conta uma história que não é a que ele ouviu falar, é a história dele, né? Que vai sensibilizar certamente esses companheiros e a nós também, porque, como você falou, não é fácil. A primeira coisa que a gente pensa é o que fulano vai pensar de mim? Ah, mas eu não vou falar isso mesmo, não vou contar isso, né? Porque a gente põe as nossas máscaras diante da vida na nossa existência. A gente quer sempre Exatamente. mostrar aquilo que nós não somos, né? E a gente vê pelas redes sociais, né? O que você coloca lá nas Exatamente. redes sociais? As mais belas fotos, né? Uhum. Os momentos mais felizes, mas por trás daqueles momentos todos ali existem conflitos, existem dores, né? Existem situações morais e tudo isso a gente pouco pensa, né? Então a gente vai ver esse capítulo é isso, é o Silas abrindo seu coração, né? Contando a sua história e que tem muito a ver com a história do Leonel e do Clarindo, porque é essa paixão pelo Pelo dinheiro. dinheiro, pelos bens, né? Para amontoar moedas, ele continua, e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Abominei a amizade, desprezei os fracos e os pobres, e no temor de perder a fortuna cuja posse total ambicionava, não hesitei a adotar a delinquência como sócia infernal do meu terrível caminho. Ante as palavras do assistente, enorme surpresa me tomara de improviso. Estaria Silas reportando-se à verdade crua ou se utilizava naquela hora de recursos extremos, incriminando indevidamente a si próprio para regenerar os carrascos que nos ouviam? De qualquer modo, eu e Hilário havíamos prometido não lhe comprometer a tarefa e, por isso, tacitamente nos limitávamos a escutá-lo com atenção. Sentindo, de certo, que Leonel e Clarindo se mostravam um tanto comovidos, dando ensejo à assimilação de pensamentos novos. Deixa, eu vou completar para você, porque cortou, não sei por quê. É, Sentindo de certo que Leonel e Clarindo se mostravam um tanto comovidos, dando ensejo à assimilação de pensamentos novos, Silas convidou-nos a todos à retirada do ambiente. E aí ele vai levar todo mundo, tanto os dois quanto o Hilário e André, para fazer uma visita a um outro local. uhum. Quer falar mais alguma coisa aqui ou vamos Não, é juntar os isso, dois? só de que André está ali pensando, será que ele está realmente falando a verdade ou ele quer Será que ele está só contando uma história? isso, E inventando tudo isso para poder tocar o coração de Leonel e sensibilizar. Clarindo, né? Uhum. Pretendia dizer-nos algo de sua experiência, falou ele, mas preferia conversar conosco ante o altar abençoado da noite, a fim de que a sua memória pudesse evocar
tranquilamente os fatos que buscaria relatar. Lá fora, as constelações resplendiam como lares pendentes da criação, e o vento perfumado corria célere, como quem se propunha transportar-nos a oração ou a palavra para a glória do céu. Incapaz de penetrar o verdadeiro sentido da inesperada atitude que o assistente vinha de assumir, notei-o efetivamente emocionado, qual se fixasse os olhos da alma em painéis distantes. Clarindo e Leonel, naturalmente dominados pela simpatia, a se lhe irradiar do semblante, observaram-no submissos. E Silas começou em voz pausada. Quer Ele comentar vai aqui ou podemos começar. passar? Acho que a gente pode continuar, porque agora ele vai começar. E talvez achei interessante isso, sair daquele ambiente. Ele Eu acho que preparou também um é uma cenário. forma de deixar o Luiz um pouco em paz, né? Ele Uhum. vai tirando também dali, até para ele poder relembrar tudo, mas é uma forma de afastar um pouquinho o Clarinho do Leonel, em que pese a gente sabe que outros espíritos estão frequentando lá também, né? Mas, É. enfim, nós vamos conhecer ao longo desse capítulo, que a gente dividiu em 3 partes, vamos começar a conhecer a história do Silas. E aí ele começa a relatar, né? Tanto quanto posso abranger com a minha memória presente, lembro-me de que, em minha última viagem pelos domínios da carne, desde a meninice, me entreguei à paixão pelo dinheiro, o que hoje me confere a certeza de que, por muitas e muitas vezes, fui usurário terrível entre os homens da terra. Hoje sei, por informações de instrutores abnegados, que, como de outras ocasiões, renasci na derradeira existência num lar bafejado por grande fortuna, a fim de sofrer a tentação do ouro farto e vencê-la, a golpes de vontade firme, na lavoura incessante do amor fraterno, caindo, porém, lamentavelmente por minha infelicidade. Era eu o filho único de um homem probo, que herdara dos avoengos consideráveis bens. Meu pai era um advogado correto que, por excesso de conforto, não se dedicava aos místeres da profissão, mas, profundamente estudioso, vivia rodeado de livros raros, entre obrigações sociais que, de alguma sorte, lhe subtraíam a personalidade às cogitações da fé. Interessante isso, né? Ele renasce um lar farto, né? Um lar onde não tinha dificuldade nenhuma com o dinheiro, com as possibilidades materiais, né? Mas justamente para ele enfrentar a prova, né? Por conta da paixão pelo dinheiro, e ele diz aqui, né, que hoje tem a certeza de que por muitas outras vidas ele foi esse usurário, né, que é terrível, aquele que só quer saber das questões materiais, né? São apegados ao dinheiro, né? E aí ele vem mais uma vez com bastante recursos, que às vezes a gente vê, né, a prova da riqueza é mais difícil que a prova da pobreza, porque faz a gente cair em uma série de ciladas da vida material que vão nos deixando, né, seguir. E a gente viu ali que não só isso, né, no slide anterior ou no outro, ele diz que ele também, e ele se sentia superior, ele maltratava os subalternos da casa dele, ou como médico, ou como, sei lá, no trabalho dele, todos aqueles que eram subordinados a ele achava inferiores, né? Então, assim, ele vem para sofrer a tentação do ouro farto e vencer a golpes de vontade firme. Só que a gente viu que ele não Não foi conseguiu assim, vencer, né? né? Mas a gente percebe que, não digo a maioria, mas é mais comum nós vermos as pessoas que têm condições serem assim mais soberbas, né, do que serem aquelas pessoas que são que têm uma certa compaixão pelos outros, que têm uma abnegação, né? Geralmente porque a riqueza é prova.
Aí a gente entende, Exatamente. né? É uma prova. Quem está na riqueza está em prova, assim como na pobreza. A gente, quando está na pobreza, quer ir para a riqueza achando que é uma felicidade. Muitas vezes não é, né? Exatamente. As duas são provas, né? Uma para despertar a nossa generosidade e a outra para nós usarmos dos bens que nós temos, né, em favor dos outros, né? Fazer o dinheiro circular, como os grandes empresários, né? Favorecer empregos, favorecer, ajudar as pessoas, que a gente sabe que tem muitas pessoas pródigas, né? Muitas pessoas que E que agem dessa ajudam, que forma, fazem que bastante coisa ajudam, também. E sabe? aqui ele diz uma consideração interessante sobre o pai, era um advogado correto, então, assim, não era de uma índole ruim, mas É, ele é também, em função de grandes obrigações sociais e rodeado de livros raros e tudo, ele não cogitava tempo para coisas da fé, e isso também não incutiu isso no filho. A gente vai ver a diferença da mãe do Silas, mas no pai não. O pai não tinha nenhuma ligação com as questões da fé. tem uma religiosidade, né? Isso, Porque nenhuma a religiosidade. religião é diferente da religiosidade, né? A pessoa pode não Exatamente. ter uma determinada doutrina, seguir uma determinada doutrina, mas ter aquele sentimento dentro de si, né? De fé em Deus, de confiança, de bondade, né? De exercer o bem, de tal, e não, mesmo sem ter uma religião, mas tem esse espírito de religiosidade. E aí ele continua: minha mãe, porém, era católica romana, de pensamento fervoroso e digno, e embora sem descer conosco a qualquer disputa na esfera devocional, tentava incutir-nos o dever da beneficência. Recordo-me que, com tardio arrependimento dos reiterados convites que nos dirigia, bondosa, para que lhe palmilhássemos as tarefas da caridade cristã, convites esses que meu pai e eu recusávamos, sem discrepância, encastelados em nossa irreverência enfatuada e risonha. Minha genitora cedo percebeu que meu pobre espírito trazia consigo o azinhavre da usura e, reconhecendo que lhe seria extremamente difícil colaborar na renovação íntima de meu pai, homem já feito e desde a infância habituado à dominação financeira, concentrava em mim seus propósitos de elevação. Para isso, buscou estimular-me ao gosto pelos estudos de medicina, alegando que, ao lado do sofrimento humano, poderia eu encontrar as melhores oportunidades de auxílio ao próximo, tornando-me agradável a Deus, ainda mesmo que não me fosse possível entesourar os recursos da fé. O papel das mães, né? Quando percebe as más tendências dos seus filhos, ela querer conduzir, né, pelo caminho de alguma fé, principalmente quando ela professa, né? E você vê uma católica, mas que tinha o sentimento de abnegação, de beneficência dentro dela, né? Exatamente. E quando ela percebe essas más tendências do filho, ela vai encaminhando para o exercício da medicina, que ela acha que, vendo o sofrimento humano, poderia tocar o Seria coração uma dele, forma, né, de alguma dele forma fazendo com que ele se ajudar, né? modificasse, né? Não consegue levar ele para a sua fé, né? No caso, o catolicismo, e, e a gente vê muito isso mesmo. Às vezes, mesmo que a gente consiga, com os nossos filhos mais cedo, levá-los à evangelização e tudo, a gente sabe que quando eles crescem, eles vão seguir a vida, ou Fica mais continuar naquilo que a difícil. gente vem ensinando, ou não, ou seguir seus caminhos de buscar outros credos, ou não ter nada, assim como o Luiz aqui, né? E depois que a criança atinge O uma Silas, idade, aliás, né? Estou falando do Silas, desculpa. por exemplo, a idade da adolescência, fica mais difícil, né? A gente trabalhar essa coisa da mudança
dos hábitos, das más tendências, né? Santo Agostinho fala lá no capítulo 14, eu amo esse capítulo, que é o item 9, né? Que ele fala: espreitem suas crianças, né? Faça como o jardineiro, né? Que a gente vai lá e retira todas aquelas ervas que nascem ali ao lado da planta, que vai atrapalhar o seu desenvolvimento, que, na realidade, isso aí são as nossas más tendências, as nossas aquelas situações onde nós percebemos ali, né, aquela situação que vai fazer com que aquele espírito tenha dificuldade na sua caminhada, né? E isso é muito importante. Vamos lá. Então, intimamente, eu escarnecia das sagradas esperanças de quem me era a criatura mais cara ao espírito. Quer dizer, ele não levava a sério, ele não Uhum. entendia a essência, né, do que ela queria ensinar para ele. Contudo, sem poder resistir-lhe ao cerco afetivo, consagrei-me à carreira médica, muito mais interessado em explorar os enfermos ricos, cujos agravos do corpo, indiscutivelmente, me facultaria amplas vantagens materiais. Entretanto, às vésperas da vitória estudantil esperada, minha mãe, relativamente moça, despediu-se da experiência física, vitimada por um acidente de angina. Nossa dor foi enorme. Recebi meu diploma de medicina, qual se me fora ele detestada recordação. E, não obstante os estímulos da bondade paterna, não cheguei a ingressar na prática da profissão conquistada. Segui o exemplo do pai, né? Recolhi-me à intimidade doméstica, de que me ausentava, tão somente para as estações de entretenimento e repouso, e então, mais que nunca, chafurdado na sovinice, porquanto acompanhei o inventário de minha mãe com vigilância tão rigorosa que as minhas estranhas atitudes chegaram a surpreender meu próprio pai, egoísta e displicente, mas nunca avarento quanto eu. Então, até o pai percebe, né, as tendências, aquela atitude estranha diante das suas, que não eram tantas, né? Que o pai também era egoísta, era displicente, mas não era tanto quanto ele. É como se o Luiz, não, desculpe, o Silas começasse a se revelar até para o próprio pai a partir do Aham. momento de olhar a partilha ali, né, o inventário da mãe. E, enfim, nós vamos continuar a história do Silas na semana que vem, porque é uma história ainda bem longa, e então a gente Uhum. vai parar por aqui na desencarnação da mãe e na leitura aí do testamento, e que ele já começa a mostrar, e o pai mesmo já fica admirado de ver o que ele está percebendo naquele filho, né? É. E vem muitas lições ainda por aí, né? Então, Exatamente. Márcia, até semana que vem, né? Que os nossos amigos estejam aproveitando. Não esqueçam de deixar o seu like, né? Para nós e para o YouTube é muito benéfico, né? Se desejarem, assista a playlist que está na descrição do vídeo também, com todos os vídeos lá à disposição, organizadinhos para quem quiser relembrar, né? Pode ir até lá. E é isso, né? É isso. Até semana que vem, se Até Deus semana quiser. que vem. Fiquem com Deus. Até.